Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, que legal estar aqui novamente. Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Mateus capítulo 17, parte 3, episódio de número 647, oitava temporada. Estar aqui se debruçando sobre o texto bíblico é um refrigério para mim, sabe? Toda vez que eu chego aqui e venho compartilhar a palavra com vocês, eu sou o maior privilegiado, eu sou o mais abençoado, porque Deus fala tanto comigo, eu sinto tanta presença de Jesus, do seu Espírito, e eu saio muitas vezes aqui dos episódios reconfortado, abençoado, renovado pelo poder da palavra de Deus. Eu espero que ela também proporcione a você esse mesmo refrigério. Que bom que você voltou, Deus abençoe sua vida grandemente. Mateus capítulo 17, parte 3, episódio de número 647, oitava temporada. Vamos lá? Meditar mais um pouquinho. Leia o capítulo 17, vem pra cá, escuta todos os episódios, compartilha com os amigos, com os irmãos e vamos juntos espalhar a palavra de Deus, expandir o reino de Cristo em todos os cantos da terra. Veja a originalidade de Jesus. Versículo 22 ao 27 vai ser o nosso foco no episódio de hoje. A grandeza de Jesus que é vista na sua paixão. Os homens deste mundo buscam grandeza na autoafirmação, na resistência pela força, pela astúcia, pela violência. Cristo a exibe com condescendência e paciência. A sua submissão foi voluntária à vontade do Pai. Ele previu isso. Ele estava perfeitamente familiarizado com os profetas, ele sabia, a sua clara previsão era uma antipaixão. Ele poderia ter evitado isso, se quisesse. Pois ele era o filho do homem, como o verdadeiro Adão, o homem inocente, perfeito. Ele poderia ter reivindicado o Éden, ele não tinha obrigação de sofrer. Mas ele também era o Filho de Deus. Ele também era o Filho de Deus. Nessa qualidade ele foi reconhecido na sua transfiguração, versículo 5, meditamos um pouquinho nisso nos episódios anteriores. Ele tem os atributos gloriosos, igualmente gloriosos da divindade, que são atribuídos a ele, a Jesus. Ele era dono de sua própria vida. A sua vida não poderia ser perdida sem o seu consentimento. Ele a entregou, não foi tirada dele. No entanto, ele morreu. Sua humanidade foi entregue por sua divindade. A voluntariedade do sacrifício de Cristo, ela foi superlativa, foi infinita. Na paixão de Cristo, nós temos a mais maravilhosa revelação de Deus. Onde mais nós podemos encontrar uma exibição igual da grandeza do seu amor. É também a mais gloriosa reivindicação da sua verdade. A expiação foi feita pelo pecado humano. Eles o mataram. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O evangelho ele tem de ser autenticado na ressurreição. A morte era o prelúdio. Ao terceiro dia ele ressuscitaria. A morte era o prelúdio necessário para uma ressurreição. Note a ocasião da tristeza dos discípulos. A perspectiva da morte de seu mestre engoliu, por assim dizer, a perspectiva da ressurreição, da qual também eles tinham sido pré-informados. Assim, as provações e sofrimentos dessa vida também enchem nossas mentes a ponto de impedir que nos alegremos na bem-aventurança das glórias que se seguirão à eternidade. A todos esses grandes propósitos da paixão de Cristo acrescente isso, a saber,
que nela ele é o nosso modelo. O cristão é crucificado com Cristo. E nessa união com Cristo, ele encontra a cruz que o leva de volta à vida de sua história anterior e adiante para a vida de sua ressurreição. Os homens estão em seu auge nessa maravilhosa união com seu Senhor. A grandeza de Jesus ela é vista em sua submissão à taxação do imposto romano. Mateus 17, 27. Considere o fato de que o imposto foi um imposto romano. O imposto aqui era pago a César, e nessa linha de raciocínio, a pergunta pode ter sido: seu mestre é da opinião de outros da Galileia, que afirmam que o tributo não deve ser pago a César? Pedro tomou como algo natural que seu mestre pagaria o imposto. Mas Jesus colocou o assunto para ele sob uma luz inesperada. Conhecemos Cristo somente como ele se revela. A revelação foi dada não ao cobrador de impostos, mas a Pedro. A verdade vista de várias maneiras, conforme é vista em relação ao mundo e em relação a Cristo. A palavra dá um testemunho distinto ao mundano e ao espiritual. Mas onde está o ponto da referência aos reis da terra? Não poderia Jesus, como filho de Davi e legítimo herdeiro do trono de Israel, ter contestado a questão do tributo a César? Como filho do homem, não era ele herdeiro da realeza de toda a terra? E nisso ele é mais nobre que todos os reis da terra. Se Jesus tivesse insistido com essas coisas sobre o cobrador de impostos e contestado o assunto com César, ele teria buscado grandeza como os homens do mundo a buscam. Mas a isso ele não se rebaixaria. Deus não tem pressa. No momento apropriado, ele tomará para si o seu grande poder. E assim os filhos de Deus podem esperar pelo grande dia de sua honra pública, quando reivindicarão a liberdade do universo. Observe o fato de entender o tributo que pertence ao templo. Este é o sentido em que é geralmente tomado. Esperava-se meio ciclo de cada senhor de uma família hebraica para fornecer sal para as ofertas e outras coisas não fornecidas de outra forma. Veja Êxodo capítulo 30, versículo 11 ao 16, ou Neemias capítulo 10, versículo 32. De acordo com essa visão, então, nosso Senhor se refere aos reis da terra em contraste com o rei do céu. O templo para cujo serviço o tributo era esperado era a casa de Deus, mas Jesus era o Filho de Deus, o príncipe. Então ele era senhor do templo e livre. Jesus poderia ter reivindicado isenção em terreno mais elevado do que aquele em que a isenção foi concedida aos sacerdotes que ministravam no templo. Aqueles que são a parte de Cristo em seus direitos como filhos de Deus. Daí a maneira pelo qual Jesus associa Pedro a si mesmo nessa questão do tributo. Versículo 27. Por mim e por ti. Em vez de discutir essa questão com o cobrador, Jesus deixou que ela fosse resolvida pela questão dos eventos recorrentes. Quão verdadeiramente grande ele é em sua calma e autocontrole. Agora observe a maneira de sua submissão. Ele renuncia à sua reivindicação em ternura para com os preconceitos dos homens, para que não os escandalizemos. Homens ocupados em preocupações mundanas estão mais prontos para se ofenderem em questões financeiras. Para que essas pessoas, sendo ignorantes de seu caráter divino, não imputem sua recusa à impiedade? O amor conciliará todo preconceito. Considere ainda, meu querido, outra questão. A extensão em que ele carregava essa ternura. Um milagre é feito para evitar ofender. E quão original é a conduta de Cristo nisso. Quão grande ele é nessa originalidade. E aqui então está o nosso exemplo. O Espírito amoroso fará qualquer coisa pela paz, mas sacrificará a justiça e a verdade. Veja a grandeza de Jesus em sua superioridade
sobre o mundo. Ele elegeu a pobreza. E que pobreza é essa? Ele não tem posse o dinheiro para satisfazer um coletor de tributos. Mas que recursos estão associados a essa pobreza? O milagre do peixe mostrou onipotência, onisciência de muitas maneiras. O peixe deve ser pego imediatamente, deve trazer dinheiro, o primeiro peixe deve trazê-lo, a moeda deve ser um estáter, a moeda que correspondia a 4 dracmas e era usada para o pagamento de impostos. Os discípulos de Jesus, em sua pobreza, eles podem confiar na sua providência. Ele pode suprir suas necessidades como por milagre, se necessário. A pobreza de Jesus era voluntária. O poder que comandou esse estado poderia ter convocado riqueza ilimitada. É semelhante a Cristo renunciar à oportunidade de riqueza por amor ao reino dos céus. Quando os homens compreenderão na prática que há coisas melhores do que dinheiro? O milagre do estáter na boca do peixe é um dos milagres mais difíceis de lidar, sabiamente. E por essa razão, parece ser oposto ao princípio que nosso Senhor adotou e tão prontamente levou adiante, de que ele não faria nenhum milagre para suprir suas próprias necessidades. Todos os milagres de Cristo, eles são atos de serviço. Às vezes, evidentemente, o serviço de ensinar verdades espirituais e da vida prática aos seus discípulos. Cristo, por poder sobrenatural, sabia qual peixe primeiro agarraria o anzol de Pedro e o que seria encontrado naquele peixe, mas nenhuma palavra é dita que insinue que Cristo tenha exercido o poder milagroso para colocar aquele estáter na boca do peixe. Não há de fato nenhum milagre para explicar aqueles que acreditam na natureza divina humana de Cristo. O ponto que tomamos é a razão dada por Jesus para permitir que esse dinheiro de imposto fosse pago, para que não os escandalizemos. Há momentos em que fazemos bem em não pressionar e nem cobrar por nossos direitos. Pode ser que os homens não os reconheçam ou não os admitam, como no caso de Cristo, então nós fazemos melhor em vivê-los do que em afirmá-los. Pode ser que aqueles ao nosso redor sejam antipáticos, estejam preparados para se opor ao nosso ministério, como no caso de Cristo. Então a prudência cristã aconselha um cuidado para que não nos ofendamos e se não formos aceitos em algum lugar e nossa mensagem do evangelho foi rejeitada, o exemplo de que Jesus nos deixa é: sacode a poeira do pé e se afaste. A sabedoria da vida cristã é vista em discernir o tempo de agir e o tempo de se abster de agir. Muitas coisas não são corretas, nem justas, e fogem ao nosso controle. Nós temos que agir em vista das circunstâncias existentes, de maneiras que não deveríamos adotar se todas as circunstâncias estivessem de acordo com nossa mente. Um cristão deve evitar ofender ao seu próximo, mesmo que ele não concorde com você. Sabedoria para saber a hora de falar, a hora de se calar, a hora de ir, a hora de se afastar daqueles que te machucam, mesmo que seja com a desculpa esfarrapada de que são homens de Deus. Isso não lhes dá direito de, em nome da religião ou de sua instituição, seja lá qual ela for, de ferir os outros. Como nós podemos, nós, meros humanos, compreender a profundidade do amor de Cristo, que, sendo Filho de Deus, escolheu a submissão e a pobreza por amor a nós? Se o próprio Jesus, sendo o Rei dos Reis, preferiu a paz e a conciliação à defesa do que a conciliação da defesa dos seus direitos, como nós podemos disputar nossas disputas por coisas terrenas? É injustificável. Vamos orar? E depois dessa oração eu estou encerrando mais um episódio e eu volto em breve, se Deus quiser. E a gente acredita, confia e tem fé que Ele quer
que a gente continue falando do seu amor. E a gente tem enfrentado tantos obstáculos internos e externos que você nem imagina. Mas ore por nós, participe, seja um ser atuante desse trabalho e Deus vai recompensá-lo grandemente, tá bom? Senhor, que a tua sabedoria nos guie em cada passo, para que possamos agir com a mesma humildade e paciência que Cristo demonstrou. Ajuda-nos a discernir o momento certo de agir e o momento de nos calar, para que nossas vidas reflitam teu amor e grandeza. Que possamos, como Cristo, renunciar ao que é passageiro por aquilo que é eterno, se esforçando no que depender de nós para viver em paz e harmonia com todos, para a tua glória. Amém, amém e amém. A gente volta em breve. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.